No canto 26, Dante vai abrir esse canto da seguinte forma, com uma espécie de protesto, mas que eu acho que dá para perceber também que tem um tom não só de indignação, mas também de ressentimento, porque é uma espécie de protesto contra a sua cidade, né? E traz, me parece, trai um pouco do ressentimento que o Dante tinha da forma como Florença o tratou, né? E começa assim esse canto 26. Alegra-te, Florença, que és tão grande que as asas bates por terra e por mar, e pelo inferno o teu nome se expande. Entre os ladrões, 5 pude encontrar teus filhos, o que a mim se traz vergonha, nem com grande honra te deixe escapar. Ou seja, ele começa dessa forma irônica, né? Alegra-te, Florença, falando da grandeza de Florença, mas alegra-te porque ele encontrou no inferno, né, já vários florentinos e só na vala, né, anterior que a gente viu, né, da vala dos ladrões que a gente viu nos cantos anteriores, no canto 24, no canto 25, ele encontrou 5 florentinos. Então ele está protestando, ele está usando de uma mordacidade, uma ironia muito grande, né? E eu acho que dá para sentir por trás desse tom também esse ressentimento dele, né? Essa mágoa que ele tem da cidade. Você é tão orgulhosa, você me tratou tão mal, você é a minha cidade natal e, no entanto, eu acabei de encontrar 5 ladrões famosos que são todos florentinos aqui. E nesse canto 26, então, Dante e Virgílio vão chegar à oitava vala do Malebolde, onde são punidos os maus conselheiros, né? As pessoas que aconselharam mal outras pessoas, sejam seus superiores, sejam os seus companheiros de guerra, de batalha. E nesse círculo, né? Nessa vala do círculo do Malebolde, dos maus conselheiros, eles são punidos da seguinte forma: eles são cobertos dos pés à cabeça por chamas, eles são envolvidos por chamas. Eles podem caminhar, eles podem se mover, as chamas se movem junto com eles, mas mal podem ser distinguidas as suas feições, porque eles estão completamente cobertos por chamas ardentes o tempo todo. E Dante e Virgílio começam a andar por ali, né? Virgílio aponta algumas figuras, né, para Dante, até que por fim Dante faz uma observação sobre uma chama dupla. E aí o Virgílio vai explicar que são Ulisses e Diomedes. Olha só, Ulisses, né, um dos guerreiros heróis da Guerra de Troia, que é o protagonista da Odisseia de Homero, está no inferno. E Ulisses e Diomedes estão ali porque eles são os dois idealizadores do famoso cavalo de Troia, né? Que eles deram a ideia do cavalo, né? Idealizaram, levaram à frente esse projeto para ir invadir, né, a cidade de Troia e provocar toda aquela matança, né? Toda aquela destruição. E aí eles conversam, né? Conversam com Ulisses, ele conta as suas últimas aventuras, né? Quando ele já estava idoso, que ele sentiu de novo o chamado para a aventura. E aí como é que ele morreu. E veio parar no inferno por ser um mau conselheiro. E aí, no canto 27, nós continuamos, né? Os personagens do Dante e Virgílio continuam ainda nessa oitava vala, né? Dos maus conselheiros. E nesse ponto eles vão conversar com um outro dos condenados que está ali, que é o que se identifica para eles como Guido de Montefeltro. E a história registra que esse homem, está até nas notas dessa edição, tá? Ele foi um cavaleiro de armas, um guerreiro, né? Participou de muitas batalhas e, embora fosse um homem corajoso, destemido, era conhecido também pela sua crueldade. E aí o Guido de Montefeltro conta, né, para o Dante e para o Virgílio que ele está ali porque nos últimos anos da sua vida ele resolveu se tornar frade, vestir a roupa de frade franciscano para ver se ele conseguia se redimir, né, salvar a sua alma nos seus últimos anos de vida, né, tentar
se redimir daquilo tudo que ele tinha feito de mal antes, na sua juventude. Mas que, segundo ele conta, o que o perdeu foi que ele foi consultado, já como frade, foi consultado pelo Papa da ocasião, da época, que era o Bonifácio VIII, que nós já vimos referência a ele, né, em cantos anteriores do inferno. Ele está sendo esperado ali no círculo, né, onde são punidos, né, os maus religiosos, que a gente já viu em cantos anteriores. O famoso, já dentro aqui da poesia do Dante, do inferno do Dante, Bonifácio VIII teria abordado esse frade, né, que foi o Guido de Montefeltro, informando a ele que ele estava precisando de um conselho e que ele sabia que o frade tinha sido um homem muito astucioso na época em que ele era cavaleiro, né, em que ele era guerreiro, que ele tomava armas. E que ele, Bonifácio, podia assegurar ao frade que qualquer conselho que o frade desse a ele como papa, poderia absolvê-lo imediatamente. Ele já estava automaticamente absolvido, fosse qual fosse o teor do conselho, né, que o frade desse a ele. Porque ele sabia, né, que o Montefeltro havia sido, né, um guerreiro e que às vezes usava táticas até traiçoeiras. E aí o Guido cai, né, dá o conselho acreditando que o Papa vai poder absolvê-lo previamente de qualquer coisa que ele faça, né? Dá o conselho que leva o Papa a usar uma artimanha traiçoeira para pegar os seus inimigos, né? Ele estava em guerra com uma família, a família dos Colonna, e ele não conseguia invadir o último reduto dessa família. E aí ele engana, né? Ele faz umas determinadas promessas. Quando todas aquelas pessoas ali ficam à mercê dele, ele mata todo mundo, né? Faz aquela matança geral, né? Não cumpre as promessas que deu. E foi assim que ele venceu essa guerra com a família dos Colonna. E aí o Guido morreu, né? Esse que tinha se tornado frade franciscano e dado esse belo conselho para o Bonifácio VIII. Morreu, e quando ele morreu, ele conta que assim que ele morreu, o Francisco de Assis, né, que foi o fundador da Ordem dos Franciscanos, veio buscá-lo para levá-lo para o céu, só que no mesmo momento aparece um diabo que, com argumentos muito lógicos, pega a alma do Montefeltro e carrega para o inferno, onde ele está agora. E aí é interessante, nesse canto 27, a fala do Montefeltro para falar, né, daquilo que o Papa estava fazendo, né, dessa guerra. Ele faz um comentário, que está aqui. E chama o Papa assim: o príncipe dos novos fariseus, que estava em guerra próximo ao latrão, e não com sarracenos nem judeus, pois todo o seu inimigo era cristão. Ou seja, ele aí fala, né, que o príncipe dos novos fariseus, o Papa, né, que é um líder, e os fariseus passaram a história, quem leu o Novo Testamento sabe disso, passaram a história com a triste fama de serem muitas vezes santos e puros e muito religiosos por fora, mas sendo hipócritas, né, por dentro. Tiveram essa triste fama. E aí quando o Montefeltro chama o Papa de o príncipe dos novos fariseus, o que ele está dizendo, né? É o líder dos novos hipócritas dentro da igreja de Cristo, né? E dizendo que o Bonifácio não tinha sequer a desculpa de estar lutando contra os inimigos da fé. Ele não estava lutando contra os muçulmanos, ele não estava em guerra com os muçulmanos, com os judeus, com os cismáticos. Ele estava em guerra com outros que eram cristãos, apenas eram inimigos da pessoa do Papa Bonifácio VIII. E aí a gente vê de novo a crítica que o Dante faz a essa mistura dentro das autoridades, dentro da igreja cristã, essa mistura que muitas dessas autoridades ao longo da história fizeram entre poder temporal e poder espiritual, né? Misturaram as coisas, deram mais importância ao seu poder temporal, aquela questão da política, do que ao seu verdadeiro papel, que é salvar as almas, né? Pastorear as almas. No canto 28, para a gente terminar, Dante e Virgílio vão chegar à nona vala, onde são punidos dois tipos de pecadores. Os cismáticos mesmo, aqueles que são iniciadores de cismas dentro da igreja cristã, e os intrigantes, aqueles que espalharam maledicências, né,
que fizeram intrigas e assim criaram discórdia dentro de famílias, entre amigos, entre maridos e esposas, entre irmãos, entre pais e filhos. E aí esses pecadores, os cismáticos e os intrigantes, são punidos da seguinte maneira nessa nona vala. Eles têm que fazer perpetuamente, para sempre, uma caminhada ao redor, né, da vala, e no que eles terminam de fazer essa volta, eles são apanhados por um diabo que, armado de uma espada, os dilacera, né, os estraçalha por completo. E aí nesse canto 28 tem a descrição de várias dessas cenas em que você vê, né, pecadores sem a cabeça, né, com todos os órgãos internos do seu corpo saindo pela barriga ferida, né, várias descrições assim bastante fortes, né, bastante violentas, daquilo que acontece com esses pecadores, os cismáticos e os intrigantes. E nessa vala, então, Dante e Virgílio vão encontrar primeiro o Maomé, e é preciso que se explique por que o Maomé estaria entre os cismáticos. Porque na época do Dante se acreditava que Maomé originalmente tinha sido cristão e que, portanto, né, quando ele se tornou muçulmano, ele estava, na verdade, criando um cisma dentro da igreja. E aí Maomé é dilacerado, ele está com a barriga toda aberta, os órgãos todos do seu corpo estão saindo, né, o coração, os pulmões, tudo saindo por aquelas feridas no tórax, né, e a descrição do Dante é assim, bastante vívida. E depois eles encontram um dos intrigantes, né, que também é punido nessa vala, que é um poeta provençal que realmente existiu, Bertrand de Born. E o Bertrand de Born está dando o seu depoimento para eles de como é que ele espalhou intrigas entre um príncipe e um rei, né? Entre o futuro Henrique III, ao qual ele deu maus conselhos, com o qual ele, né, intrigou para fazer com que o futuro Henrique III se revoltasse contra o próprio pai, né, Henrique II da Inglaterra. E o Bertrand de Born está dando esse depoimento diante de Dante de Virgílio da seguinte forma: ele está de pé e ele está falando, mas ele está falando através da sua cabeça, que está cortada do corpo e que ele segura numa das mãos. Tem até uma ilustração famosíssima do Gustave Doré com essa imagem, né? Do Bertrand de Born de pé, sem a cabeça, né? O corpo inteiro, mas sem a cabeça, e a cabeça numa das mãos. E através da sua cabeça, né? Da sua cabeça separada do corpo, que ele está contando como é que ele foi parar ali. E a gente vai para o canto 29 no próximo vídeo.